Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é João Pedro Manzano. Hoje estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de seminário de gestão e meio ambiente. O nosso tema é produção de suínos. A gente vai falar um pouco aí sobre os manejos com os dejetos para evitar poluição, o que causa poluição, como evitar, falar uma breve introdução aí da atividade. A gente vai apresentar eu, João Pedro Manzano, como já disse, o meu colega Daniel Matheus Soete, e outro colega Clisman Lima Lacerda. Bom, o crescimento da população mundial gerou fortes pressões sobre os setores industrial e agropecuário. Com o aumento populacional, o aumento de consumo de alimentos, não só de carnes e nem de carnes finas, aconteceu geral. O consumo de carnes suínas no Brasil vem aumentando desde 2019, de acordo com as crises econômicas da carne do gado, que vem subindo muito o preço, a carne suína se deu como uma boa alternativa para o consumo do brasileiro e toda a população mundial. E com alta demanda, os produtores deixaram um pouco de lado o fator do meio ambiente para produzir mais e ter mais lucratividade e mais produção de alimento para atender essa demanda. A suinocultura ela é reconhecida como a atividade que gera mais potencial poluidor. É porque ela produz grandes quantidades de dejetos e seus dejetos têm altas cargas de resíduos e nutrientes, como fósforo e nitrogênio. Além disso, ela é conhecida também por produzir bastante gases, como o amônia e o CH4. Como eu disse anteriormente, o consumo de carne no Brasil vem subindo. Em 2021 chegou a 17,58 quilos por pessoa em um ano de carne suína. Como eu disse também, o aumento da carne do gado, a carne suína ganhou um espaço, não só a carne suína, mas também como a de frango. O Brasil também é um grande exportador de carne suína. O principal país que o Brasil exporta é para a China. Entre janeiro e junho desse ano, a exportação para a China cresceu em 29%. E segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, foram mais de 297 mil toneladas nesse período. Aqui eu trouxe um gráfico para esboçar para vocês sobre a produção. A produção desde 2018 vem crescendo gradativamente. Nas colunas azuis a gente vê a produção. Nas colunas laranjas a gente vê a exportação de carne suína. A gente vê um decréscimo aí no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, devido aos trâmites da pandemia, por causa da crise sanitária. Mas já no segundo trimestre de 2021 a gente vê uma crescente de novo da exportação de carne suína. E na linha amarela a gente vê o consumo per capita durante os anos da carne suína no Brasil. Como eu disse para vocês, chegou aí a 17,65 quilos per capita por pessoa. Que a gente trouxe alguns dados aí de exportação de 2019, 2020 e 2021, mostrando os dados de exportação da carne suína no Brasil. Esse dado mostra que em 2019 a gente exportava 38% do que é exportado para a China, só para a China. Em 2020 esse valor subiu para 55,27%, ou seja, de todo o total que a gente exporta, 55,7% em 2020 foi para a China. Em 2021 até então, no ano, foi exportado um total de 57,26% do que é exportado de carne suína do Brasil foi para a China. Para vocês terem uma noção em números, no último mês, no mês de dezembro de 2020, o total de toneladas de carne suína que foi exportado foi de 72.248, e só para a China, nesse mesmo mês, 43.138 toneladas de carne suína foi destinado à China. A produção de suínos no Brasil, ela é produzida de diversas formas. A mais utilizada comercialmente é a de confinamento. O que a gente mais vê por aí, com chiqueirão, esterqueira, barracões fechados. Além disso, eles são produzidos em fase de matriz, fase de creche e fase de terminação. Também são produzidos os semi-confinamentos, que o porco tem acesso, o suíno tem acesso ao barracão, mas também é solto para poder se movimentar. Também é cultivado
o sistema extensivo e o sistema ao ar livre. Esses três últimos são destinados basicamente ao consumo próprio e à venda mais informal dessas carnes, que os produtores têm como alternativa para vender mais localmente e informalmente. Bom, a principal causa de poluição dos suínos vem dos dejetos. Os dejetos podem causar, como eu disse anteriormente, poluição tanto na água, no solo, quanto na poluição de gases. Com o passar dos anos, o armazenamento e distribuição dos dejetos suínos vem aumentando. Tem dados de 1999 que 90% das produções de suínos já tinha capacidade de armazenagem e distribuição dos seus dejetos. Hoje em dia, esse valor já é muito próximo de 100% dos galpões de produção de suíno. Só que mesmo assim, estudos ainda indicam que a poluição dos dejetos suínos vem aumentando, pois a armazenagem e a distribuição não significa que há um tratamento. Não significa que vamos ter um tratamento da emissão de gases ou da poluição. E o principal problema para que isso não ocorra para que não ocorra a adequação dessa poluição perante a legislação é a viabilidade econômica, já que a maioria dos produtores de suíno são de médio e pequeno porte, e muitas vezes a instalação de projetos para destinação desses dejetos e para tratamento, que nós vamos citar mais para frente, ela acaba sendo inviável devido a ser muito caras as estruturas. Como eu disse para vocês anteriormente que os dejetos suínos eles geravam muito volume, estudos mostram que os suínos na faixa aí de 16 a 100 quilos na fase de terminação produz de 8,5% a quase 5% de seu peso corporal em urina e fezes diariamente. Então, se a gente for pensar aí que um chiqueiro aí vai ter 1.000 porcos e aí na sua fase final cada um ter 100 quilos, se for 5% de peso vivo de urina e fezes diariamente, imagina um quanto um suíno desse produz, um chiqueiro desse produz de dejetos. E a sua composição também, muito baseada na sua dieta, estudos mostram que 40 a 60% do nitrogênio ingerido pelos animais em proteína é repassado nos dejetos. E 50 a 80% do cálcio e fósforo que é ingerido pelos suínos é repassado nos dejetos. A gente olha esses números e pensa, mas esse excesso de nutrientes que tem nos dejetos suínos é bom, porque é melhor para as lavouras, para ser utilizado agronomicamente. Mas muitas vezes esse excesso de nutrientes pode ser prejudicial às lavouras se utilizado incorretamente, se não for feito o tratamento, pode ser muito prejudicial se for usado de maneira errada. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Daniel Matheus. Então, sobre os impactos ambientais. Que é chamado DBO, é também conhecido como demanda biológica de oxigênio. Ele é a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos presentes em determinada amostra de um efluente. No caso dos suínos, ele é bem superior a de qualquer outros animais. Então, por exemplo, para ter uma noção, um suíno vivo de 85 quilos, ele vai produzir entre 189 a 208 gramas por dia, né? E já um ser humano produz de 45 a 75 gramas por dia. Então, é praticamente 3 vezes a quantidade que é produzida pelos humanos. Um outro impacto ambiental é a emissão de gases voláteis, que são pela urina e pelas fezes. Principalmente é a amônia, que ela gera um odor desagradável, e tem o dióxido de carbono. Essa amônia, ela é praticamente em 100% das instalações onde possuem suínos está presente, por conta do seu cheiro, seu odor específico, né? E uma maneira de evitar a presença da amônia é controlar a ventilação por meio das cortinas. Também pode ocasionar a contaminação de rios, com a eutrofização de lençóis subterrâneos. Rios acaba acontecendo quando
ou por vezes que hoje em dia quase não se tem mais, mas em situações onde não há a destinação correta, né, dos dejetos suínos, como esterqueiras, e também quando acaba dando alguma erosão nas esterqueiras ou por conta da própria chuva, né, que acaba influenciando a levar esses para os rios e lençóis freáticos. Pois bem, e também pode ocasionar a contaminação nos solos devido ao excesso de nutrientes, principalmente como o NH3. Então, o manejo dos dejetos. Uma das maneiras de reduzir os dejetos é com o manejo de volume, a redução dos nutrientes e resíduos nos dejetos, a utilização agronômica dos dejetos e também com sistemas de tratamentos, onde temos os biodigestor e os cistrates. A redução do volume de dejetos, ela pode ser principalmente pode ser reduzida principalmente pela contribuição da redução da água, como no caso, como é muito utilizado, muita água é consumida pelos leitões, há muitas chupetas nas instalações. E com o passar do tempo, essas chupetas acabam necessitando uma manutenção, principalmente quando é feito o manejo intensivo de produtos, medicamentos no caso, né, nas caixas de águas. Esses medicamentos acabam formando um pequeno resíduo e acaba travando umas molinhas que tem nas chupetas, isso fazendo com que elas pinguem. Então, numa instalação de mil leitões, tem cerca de 200 a 300 chupetas dentro. Então, imagine uma porcentagem pequena que seja pingando o dia inteiro, quanto que volume de água que dá isso, né? Temos também a redução dos nutrientes dos dejetos. Então, uma ideia é melhorar a formulação da dieta dos suínos a fim de diminuir a concentração de determinados nutrientes no dejeto dos mesmos, tornando menos agressivos. Assim, é ideal que faça um planejamento da adequada dieta, visando não só o ganho de peso dos animais, mas sim também pensando posteriormente na composição dos dejetos. Uma solução é formular uma melhor dieta onde a conversão alimentar reduza. No caso, o leitão vai precisar comer menos para engordar a mesma quantidade. Com isso, ele vai produzir menos dejetos, né? E, consequentemente, menos poluição. Uso agronômico. No dejeto suíno, ele tem 80% de nitrogênio contido é disponibilizado no solo, e fósforo e potássio varia de 90% a 100%. Dependendo do sistema de criação adotado, o esterco do suíno pode ser armazenado na forma líquida ou sólida, com sistemas de decantação, que se chama. Para armazenamento e estabilização do material, são então normalmente feitas esterqueiras ou bioesterqueiras. Entre as formas de aplicação dos dejetos, temos a fertiligação, que é o processo de aplicação de fertilizantes via irrigação, e também pode ser aplicado nas áreas com distribuidores específicos, que assim pode ser lançado no meio do solo com equipamento chamado distribuidor de esterco. Aqui no nosso município, a própria prefeitura tem alguns equipamentos desse, né? Então, onde os agricultores podem ir lá e pegar emprestado para fazer a distribuição dos seus dejetos nas suas lavouras. Outros sistemas que não foi colocado aqui, mas só para complementar, tem os sistemas de irrigação fixo, onde é por meio da aspersor e tem uma bomba fixa, né, que aspersa os dejetos na lavoura, e também tem por meio de caretéis de irrigação. Olá a todos. Outra forma de manejo dos dejetos dos suínos é por meio de biodigestores, que além de diminuir o custo de produção, ele também evita a emissão de gases poluentes na atmosfera, pois o gás que seria emitido para a atmosfera será utilizado no biodigestor na formação de energia. Esse sistema funciona que é uma forma que a lona ela cobre o depósito de dejetos. Assim, o sol incide durante o dia nessa lona, assim acelerando a fermentação e tendo a maior produção de gás liberado para dentro da lona. Posteriormente, esse gás que está localizado dentro da lona, ele vai para um biodigestor, que pode ser utilizado de diversas formas, em equipamentos que não utilizem a energia elétrica, mas sim a energia a gás. O biodigestor ele produz tanto energia térmica como energia elétrica, assim diminuindo o custo na energia mensal
e também evitando a emissão de gases poluentes. E também o substrato do biodigestor, que seria a parte sólida dos dejetos, poderiam ser utilizados posteriormente para fertilização de solos, como o meu colega Daniel citou anteriormente. Outro sistema de manejo de dejetos é o sistema de tratamentos, que seria várias etapas que tentam separar ao máximo cada componente dos dejetos. Como eu falei, é uma separação prévia, uma separação prévia dos dejetos que contém processos biológicos e físicos. Assim, quando se faz a separação dos dejetos, tanto da parte sólida da parte líquida, facilita o transporte, o manejo, e assim evita a maior contaminação pelo ambiente, pois estar separado é melhor para guardar, tanto para transportar. Esse sistema utiliza 3 principais etapas. Pode passar. A primeira etapa seria a de decantação, que o resíduo da sua forma original seria colocado, onde, por meio de gotejamento, a parte líquida e sólida seriam separadas. Posteriormente, mesmo após a decantação, na parte sólida ainda há resquícios de parte líquida. Então, essa parte sólida, que ainda seriam colocados em peneiras, onde essas peneiras haveriam centrífugas que retirariam totalmente o líquido da parte sólida. E também a parte sólida poderia ser utilizada para a fertilização, e nisso a parte líquida continuaria no processo. Após a separação total da parte líquida e da parte sólida, a parte líquida seria introduzida em lagoas naturais, aonde seria utilizada água-pés para fazer o tratamento da água. Como isso iria acontecer? Os aguapés seriam colocados na água. Para se desenvolver e crescer, eles iriam utilizar os nutrientes ali disponíveis na água, como carbono, nitrogênio, fósforo, assim fazer uma separação da água mais contaminada para uma água menos contaminada. Mas lembrando que o produto final seria uma água que não poderia ser utilizada para o consumo, mas sim apenas para para lavagens e uso no dia a dia. Pode passar. Agora tem outro sistema de tratamento de dejetos, o Cistrates. Sistema de tratamento de dejetos de suínos. Esse sistema é altamente desenvolvido e ele tem um custo muito alto. Então, mais pra frente eu vou explicar um pouco que não se torna muito viável para pequenos e médios produtores manter ele na sua propriedade. Ele consiste no tratamento... pode voltar, João, por favor? Ele consiste no tratamento dos dejetos suínos que combina formar e remover o carbono, o nitrogênio e o fósforo. Então, o foco principal desse sistema é remover esses 3 elementos dos dejetos. E no final, diferentemente do tratamento que eu falei anteriormente, a água, que seria o produto final, teria um alto nível de tratabilidade e sim poderia ser utilizado para bebedouros, após um tratamento com cloro, etc. Pode passar. Eu vou falar um pouco das etapas desse sistema. A primeira fase seria o processo de recebimento dos resíduos, onde seria feita a separação dos sólidos grosseiros para de sólidos líquidos. Essa parte grosseira seria destinada automaticamente para um biodigestor. Então, nessa primeira fase, já seria feito a produção de energia elétrica, com a separação. Após a separação, esse líquido seriam introduzidos a um segundo módulo, aonde ia ocorrer a remoção do nitrogênio por meio do processo biológico de nitrificação e desnitrificação. Então, nessa segunda parte, seria removido o nitrogênio da solução e assim produzido o gás nitrogênio. Posteriormente, poderia ser vendido até utilizado na propriedade. Após a remoção do nitrogênio, esse mesma substância, o mesmo líquido seria introduzido em outro módulo, e nesse módulo seria removido agora o fósforo, por meio de um processo químico de precipitação. E esse fósforo seria convertido a fosfato de cálcio sólido. Então, nessas 3 etapas são formadas vários subprodutos que poderiam ser utilizados na propriedade, ou até vendidos. Pode passar, gente.
Pode passar, João. Produtos resultantes dos cistratos. Os resultados são energia elétrica, fertilizantes e água de reuso. Os citratos possibilitam o reuso da água, o que é permitido devido à boa qualidade do afluente tratado. E como eu acabei falando anteriormente, o produto final, que seria a água, tem uma alta qualidade para ser utilizado no dia a dia, até mesmo em bebedouros para os próprios porcos. Além disso, o produtor ainda obtém o fósforo, que pode ser aplicado nas lavouras como fertilizantes. E também, na primeira etapa, seria formada a energia elétrica pelo biogás, que seria formado com os resíduos líquidos. Lembrando que esse sistema ele não compensa para pequenos e médios produtores, porque o custo dele é muito alto. Geralmente, esse sistema ele vem de forma terceirizada, que seriam que uma empresa criaria esse sistema e passaria coletando nas propriedades ao redor, ou até mesmo por forma de gravidade, seriam introduzidas direto nesse sistema. Então, esse sistema, ele principalmente, ele está no mercado de forma terceirizada. Não são os pequenos e médios produtores que têm em mãos isso. A conclusão é que a suinocultura é uma das formas de produção animal que mais degrada o meio ambiente, caso não siga as recomendações sanitárias. Mas, contudo, ela proporciona diversas maneiras de amenizar os impactos ambientais. E, ao mesmo tempo, com essas maneiras de diminuir o impacto ambiental, você consegue produzir uma rentabilidade maior, com a formação de biogás, com a utilização da parte sólida como fertilizantes. E com um bom planejamento e técnica de aproveitamento, os dejetos e produção suína é uma ótima opção para o meio rural, pois você consegue produzir, ao mesmo tempo você consegue economizar, com os próprios, no caso seria os dejetos, que acabariam de ser jogados fora na produção animal. Bom, então, agora só para fato de curiosidade, a gente tem aí dados que comprovam que 1 metro cúbico de dejetos suínos nos biodigestores produzem cerca de 1 kW. E além desse modo que o Clisman comentou muito bem aí da produção de energia elétrica pelo biogás, você ainda consegue acreditar nos órgãos do governo para receber créditos de carbono devido a deixar de emitir essa quantidade elevada de carbono. Então seria isso. Obrigado a todos pela atenção aí. Agora eu vou passar a palavra para a gente aí no ao vivo para responder as questões dos nossos colegas de classe e do professor. Muito obrigado a atenção de todos.